para o nosso culto do Evangelho no Lar, esse momento sagrado em que convidamos a espiritualidade superior para estar conosco, em nosso lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para darmos início, vamos fazer uma leitura preparatória do livro Minutos de Sabedoria. Não existem pessoas realmente más, ou são enfermas, ou não têm conhecimento da grande lei de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado. Mas, de modo algum, podemos agir com ódio e maldade. Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação passageira, é uma situação transitória do homem, não é? Jesus nos ensine sempre, nos envie através dos nossos mentores sempre essas lições para nos fortalecermos e criarmos assim dentro de nós sempre essa certeza de que somos pessoas boas. Quando estivermos vendo as pessoas más, saibamos que é uma situação transitória, que elas não são assim. Não é? Então, vamos lá agora para o nosso Evangelho. O de hoje foi o capítulo 9. Caiu para nós. Capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Está em Mateus, no capítulo 5, que é justamente o Sermão da Montanha, como começa aquele sermão maravilhoso que Jesus fez para todos que estavam ali esperando suas palavras. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar será réu do juízo. Mas eu vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão será réu no juízo. Se irá, olha, e o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá condenação do fogo do inferno. Essas palavras de Jesus são muito fortes, né? E quando ele fala isso, dá a impressão até que ele diz assim, não é no final, a condenação no fogo. Parece até que é alguma coisa para sempre, mas nós sabemos que ele precisava falar dessa forma naquele tempo, não é? Ele precisava. Então, vamos agora. Eu não fiz a prece. Vamos fazer a prece, depois nós vamos para o item 8 desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor Jesus nos abençoa e nos envia os nossos irmãos superiores para nos ajudar e nos inspirar sempre. O que foi cair para nós foi o item 8 desse capítulo, do capítulo 9. O item 8, obediência e resignação. Então, meus irmãos, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. São obediência e resignação. São duas coisas diferentes. E ele vai explicar aqui, olha. Os homens erradamente confundem essas duas virtudes. Obediência, e ele vai explicar, o espírito de Lázaro aqui vai explicar. Obediência é o consentimento da razão. Então, quando a gente obedece, quando a gente age pela razão, não é?
Por exemplo, nós obedecemos às leis de trânsito, nós obedecemos às leis dos homens também. Aqui na Terra é uma obediência, porque nossa razão diz para obedecermos. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, as duas são forças ativas, porque carregam o fardo das provações. A revolta insensata deixa cair. Olha, veja bem, quando fala em obediência, todo mundo entende. Quando fala em resignação, eu me lembro que muitos eu vi muita condenação até a gente, não é, os espíritas, dizendo o espiritismo diz que não, tem que ser resignado, tem que ficar sempre, foi Deus que quis, ou então foi de outra encarnação, eu estou pagando. Não, é uma obediência, o consentimento do coração. A gente sabe que Deus é justo e nada vem para nós sem que a gente mereça. Mas não quer dizer que a gente tenha que permanecer naquele estado de sofrimento, não. Veja, quando a gente tem uma doença, quando a gente está doente, a gente não procura o médico, para quê? Para melhorar. Para que passe a dor. A gente não fica assim, não, eu tinha que ter essa dor aqui, não. Então, a resignação é isso. É você sabe que não é uma injustiça. Você sabe que não é vítima, porque não existem vítimas, não existe injustiça, não existe acaso. Tudo tem um porquê. E ele vai dizer, também vai continuar, Lázaro, né, que o lame não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes, que a antiguidade material desprezava. Né? A antiguidade, tudo que era material, né? Era da ciência material, condenava essas virtudes do Cristo. E ele veio no momento em que a sociedade romana crescia nos desfalecimentos de corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Vamos deixar isso bem claro para nós, não é? Quando ele diz aqui, olha, os pacíficos. Os pacíficos, veja, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos recebem o mal, não dão o troco. Eles recebem o mal, mas eles sabem, a gente sente que a gente até ora por aquela pessoa, mas ainda não é o pacífico. O pacífico recebe, não deseja o mal. Não deseja, mas é de coração. Porque, às vezes, a gente já diz o seguinte, e eu confesso para vocês mesmo, que hoje faço tudo para não pensar mais assim, mas já disse, no começo, quando não estudava doutrina, eu dizia, não, eu não vou me vingar, Deus tome conta, ou seja, Deus se vingue por mim. Eu estou querendo o mal da pessoa, de qualquer forma. Eu não me vingo, querendo dar uma de boazinha. Deus tome conta. Cada um tem o que merece. Sim, cada um tem o que merece. Eu, inclusive. Não é? Cada um tem o que merece. Eu, inclusive. Então, isso que a gente deve estar certo. O pacífico, ele não retribui o mal. E ainda tem mais na frente, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele vai falar dos pacificadores. Os pacificadores, ainda que as bem-aventuranças é uma escala. Lá na 7ª, eu acho que tem os pacificadores. Os pacificadores, ele devolve o mal com o bem. Né? Devolve o mal com o bem. Mas está uma escala a mais, algumas escalas a mais do que os pacíficos. Então, mas nós vamos de um por um, vamos ser primeiro humildes,
Vamos procurar trabalhar em nós a humildade, trabalhar para perdermos o egoísmo, não é? O orgulho que ainda existe em nós. Isso que a gente precisa trabalhar. Aí o Evangelho continua nesse item 8. Cada época é marcada assim, com o punho da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. Hoje, qual será a virtude que devemos salvar e o vício que devemos perder? Continua a mesma coisa. O vício que devemos perder é o egoísmo, o orgulho. E quais as virtudes? Justamente a obediência, a resignação. E nisso tudo está a paciência, a indulgência, a tolerância. E a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, com redes sociais, com discussões acaloradas, que a gente tem visto muito, e tem visto muito, inclusive, pela televisão. Depois a gente comenta. Eu digo porque as pessoas já vieram comentar comigo coisas que estão saindo na televisão e a gente não concorda, é todo direito nosso, concordar ou não concordar. Nós temos que ter. O espírita não é um alienado. O espírita tem sua posição. Agora, tudo que o espírita deve fazer deve ser baseado em quê? No amor. Porque foi essa a única religião que Jesus veio nos ensinar. Ele nem deu o nome de religião. Que foi que ele veio nos ensinar? O amor. E a gente não pode amar se não formos. Nós não podemos amar se não formos justos, se não formos caridosos, indulgentes, obedientes, resignados. Mas sabemos do que queremos, sabemos o que está acontecendo no mundo, mas não entramos em discussões acaloradas, muito menos quando o pensamento vier, seja algo contrário a nós tenhamos o cuidado de não emitirmos, né? Mesmo que a boca não diga, mas vamos fazer tudo para o coração também, não deixar que a gente penetre nesse caminho aí de retribuição com ódio, não é? Principalmente ódio, que a gente está vindo muitos embates aí. Gente, olha, a espiritualidade superior está aí nos protegendo, em nome de Jesus, em nome de Maria, todos trabalhando em nosso benefício, todos querendo nos proteger, os nossos mentores espirituais, os protetores da nossa casa, nossos anjos guardiães, sintamos mesmo a presença dele. Porque aí a gente tem força para encarar essas coisas. E como eu disse, espírita não é alienado, mas espírita não entra em embate com ninguém por causa das suas convicções, das suas verdades, entre aspas. Porque a única verdade que existe é Jesus. A única verdade que existe é aquilo que ele veio nos trazer, que é o amor. E que a gente consiga, nesse tempo, trabalharmos a vencer, né? Vencer os vícios, para que a gente consiga assim, despertar cada vez mais as virtudes. E ele vai continuar aqui no Evangelho, ele vai continuar aqui, meus irmãos, eu pular um pouquinho, aqui, porque é o Evangelho, a gente não pode, né? Submetei-vos, nós não podemos demorar, submetei-vos à impulsão que vimos dar aos nossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Olha só como é atual, não é? Olha,
é muito bonito. Submetei-vos à incursão que vimos dar aos vossos espíritos. Então, todo esse progresso que nós estamos vendo, inclusive de redes sociais, hoje a gente, se eu quiser falar aqui, esse evangelho aqui, se alguém souber ir lá no Japão, entrar no ProDevT TV, vai encontrar, vai ouvir. Quando que nós pensaríamos algo assim, não é? Mas não, são eles que nos inspiram, os espíritos superiores, para que a gente se una, para que a gente se una nas preces, nos pensamentos bons. E ele vai continuar dizendo assim: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, que fecha o seu entendimento, né? Ai dele, porquanto nós, que somos os dias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e forçaremos sua vontade rebelde, por meio de duplo esforço do freio e da espora. Tal resistência orgulhosa deverá ceder, ser dotada. Bem-aventurado, no entanto, os que são brandos, pois estarão dócil ouvidos aos ensinos. Esse foi o espírito de Lázaro. Foi Lázaro que nos mandou essa mensagem maravilhosa, para que a gente reflita, meus irmãos, para que a gente saiba o que está fazendo, e para a gente pensar sempre no amor, pensar sempre, quando a gente diz o nome de Jesus, não podemos dizer o nome dele em vão. Então, vamos agora fazer nossa prece de encerramento, essas palavras do Evangelho, daqui é do Evangelho, essas palavras não são de Rosângela, são do Evangelho, ou seja, os espíritos de luz que nos mandam, e que a gente consiga ter forças. Então, amado Mestre Jesus, obrigada por esses ensinamentos, obrigada por nossos mentores, que possamos perceber a cada dia a sua presença, que possamos senti-los, e que a fé seja a nossa fortaleza, que a obediência e a resignação sejam nossos caminhos, para que não nos percamos nos vícios de hoje, tanto nos atribula, quanto nos provoca, para que possamos sempre, Senhor, caminhar em direção à luz. Deus Todo-Poderoso, nos ilumine, nos guarde, e que vocês, meus irmãos, que estejam assistindo agora e os que vão assistir depois, também sejam agraciados com essa luz que vem do alto, essa luz que vem de Deus, e que esses tempos estão difíceis, mas para aquele que tem fé, fica mais fácil atravessar. E que possamos sempre ter essa fé. E se alguém colocou sua água aí, que os espíritos superiores venham fluidificá-la, colocar um remédio salutar para o corpo e para a alma. Nós precisamos para nos fortalecermos. Que essa prece chegue aos pés de Jesus e de Maria, também em forma de bênçãos, de força, de energia e de muita luz. Deus seja louvado.